Bem, boa tarde, boa noite a todos novamente, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Ah, Meu nome é Fábio Bezerra, vou estar conduzindo a conversa, facilitando um pouco do material no início, e depois espero que a gente possa ter um diálogo também sobre as experiências dos participantes. O tema selecionado para hoje fala sobre o checklist de qualidade para avaliações, um checklist desenvolvido pela UNEG, e utilizado como base, como referência para todas as agências da ONU, quando vão fazer a apreciação da qualidade dos produtos de avaliação contratados. Essa conversa, ela vem hoje como uma pauta trazida ali nas discussões com avaliadores da AMA, Associação Moçambicana de Monitoria e Avaliação, e também com jovens avaliadores, parte do Ivalius Brasil, e também está associado à Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação. Então, se você ainda não está registrado propriamente na AMA e você está em Moçambique, vou colocar aqui até o final da conversa o link, onde pode ter mais contatos e saber como se engajar com a AMA. Da mesma forma, se está no Brasil, gostaria de fazer parte dessa network de, de avaliadores, tanto através da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação, quanto do Eval Youth Brasil, a gente também vai colocar aqui no chat para podermos continuar essa conversa e outras também em outros fóruns. Bem-vindos a quem está entrando agora. Estou vendo Cindy, Jéssica, Maristela. Bem-vindos à conversa. Bem, então, o tema da conversa de hoje, como disse, é esse checklist. Ele é um instrumento bastante útil, tanto e principalmente para quem gere avaliações, como também para quem realiza avaliações. E qualquer pessoa que já engajou com uma atividade de avaliação junto a agências da ONU, principalmente o UNICEF, sabe que a qualidade é seguida à risca, é, critério a critério, é realmente um checklist que é feito ao longo de todo o processo de avaliação. Nossa conversa hoje, ela vai tratar então um pouco de como é que a gente visualiza a avaliação. Acho que só um primeiro parâmetro para situar, posicionar a atividade de avaliação como uma atividade crítica, vamos falar sobre isso. Isso é base para o que o checklist depois vem verificar. Além disso, entender um pouco quem são os diferentes atores, os principais atores envolvidos no processo de avaliação, como o checklist pode ser útil tanto para avaliadores, gestores e outras partes. Depois, clarificar rapidamente quais são as etapas da avaliação que estão cobertas pelo checklist e, por fim, passar por essas etapas, visualizando quais são os enfoques ou os principais componentes de cada uma dessas etapas, verificados nesse checklist, nesses critérios de qualidade. Nós não vamos agora adentrar exaustivamente em todos os critérios, em todas as perguntas. O material foi disponibilizado para todos. Se não puderam ainda olhar, eu espero que possam depois. Nos mesmos fóruns onde foram disponibilizados, a gente pode continuar as conversas mais detalhadas. A ideia de hoje é realmente dar uma introdução à temática. Então, vamos lá. Eu hoje trabalho como gestor de avaliação, principalmente, realizo algumas avaliações internas na organização onde estou, na For Africa, mas principalmente trabalho nessa perspectiva de identificar a necessidade da evidência, depois modelar qual é o nosso pedido, desenvolver os termos de referência, contratar alguém, avaliar a qualidade e inserir depois essas informações, essas evidências no processo de tomada de decisões na organização. Eu quis começar hoje lembrando a todos que a avaliação precisa ser um processo de apreciação crítica, porque eu tenho encontrado ao longo dos últimos anos qualidades de avaliação que oscilam muito e as que estão mais no limite baixo da qualidade, que estão mais na ponta, normalmente elas tendem a ser relatórios meramente descritivos. Elas tendem a ser apenas uma listagem de atividades, uma listagem de outputs,
sem fazer necessariamente a conexão entre as diferentes fontes de informação. Então, um lembrete apenas que esses critérios de qualidade, eles estão pautados nessa ideia que a avaliação precisa ser um apanhado de dados de múltiplas fontes, não é? Partindo depois para uma atividade de triangulação, para a gente entender se há alguma divergência entre as diferentes fontes de dados, e depois uma análise, uma apreciação crítica que busca extrair algum significado desses diversos dados, criar uma síntese, criar uma resposta às perguntas específicas da avaliação. Então, se a gente não tiver esse sequenciamento que culmina no principal papel do avaliador, que é fazer essa apreciação crítica, já temos aí um processo com uma grande quebra. É importante nós entendermos também que no cerne da avaliação está essa atividade crítica que busca dados, reflexão, a responder uma pergunta que foi posta lá no termo de referência, porque vocês vão ver todas as etapas, os documentos e os critérios de qualidade, eles estão justamente divididos e endereçando o termo de referência, que precisa explicar o objeto, que precisa explicar qual é a pergunta, um relatório inicial que vai dizer como é que a gente vai chegar aos dados e fazer a apreciação, e o relatório final, que traz, então, o apanhado disso tudo. Um segundo ponto para ressaltar tem a ver com a avaliação ser uma ferramenta de aprendizagem. Então, mais do que meramente um documento para prestação de contas, a perspectiva de que o processo, além do produto, o processo de avaliação é um processo de aprendizagem, que os produtos eles devem contribuir também para a aprendizagem dos atores envolvidos, está no cerne da concepção desse checklist, e a gente vai ver que tem, em diversos pontos ali, menção ao envolvimento de partes interessadas, como é que a gente estrutura o processo para que essas pessoas, essas instituições, elas participem dessa co-construção, e o material ele esteja redigido também de uma maneira que transmita com clareza os achados da avaliação. Por fim, esse ponto já que eu acabo de falar, necessidade de engajar essas diferentes partes. O checklist de qualidade, ele vem atrelado a um processo que normalmente demanda, e aí falaremos aqui nos atores, demanda um grupo de referência. O que a gente enxerga normalmente nos processos de avaliação mais estruturados, mais focados em utilidade, mais focados em aprendizagem, nós normalmente teremos aí um ator que contrata o processo, que dá início, que identifica a necessidade da avaliação. Nós teremos, às vezes, parte desse ator, o gestor de avaliação, pode ser alguém já dentro da equipe ou com uma determinada autonomia. O avaliador independente, comum, às vezes já transicionando para ser alguém dentro da própria organização que contrata, e um grupo de referência. Os grupos de referência, eles nada mais são do que representações de diferentes setores, de diferentes instituições, diferentes partes interessadas nesse processo de avaliação e no produto. Então, digamos, no meu caso, como o For Africa, nós somos uma ONG, uma ONG, trabalhamos com atividades de desenvolvimento comunitário. Ao fazer uma avaliação de um programa nosso, temos como principais partes interessadas e normalmente chamamos para o grupo de referência representações do governo ao nível local, representações do doador, representações de outras ONGs que trabalham no mesmo contexto, representação da comunidade e representações dentro da For Africa dos diversos setores de programa que fizeram parte daquele programa avaliado, do objeto da avaliação. Então, que a gente tem ao unificar um grupo de referência que atua em momentos chaves, validando o termo de referência, o relatório inicial, o relatório final e os critérios, que a gente parte para uma apreciação muito mais estruturada e muito mais qualidade sobre os diferentes componentes da avaliação. E, ao envolver esse grupo de referência, a gente vai validando etapa a etapa, novamente, com critérios específicos,
tirando um pouco da subjetividade, e ao validar isso etapa a etapa, a gente aumenta também o grau de aceitação, o grau de engajamento, o grau de utilização ao final dos produtos da avaliação. Já mencionado, mas só para revisar, nós temos normalmente 4 etapas chaves no processo de avaliação: termo de referência, relatório de arranque, coleta, análise de dados, relatório final. Os critérios de qualidade, eles focam principalmente nos pontos 1, 2 e 4. E aí, o que são o que é esse checklist de qualidade? O checklist ele começou e foi uma iniciativa da UNEG, do Grupo de Avaliação das Nações Unidas, quando desenvolveram padrões e normas para avaliação e facilitaram isso, desenvolvendo então o checklist. No início, o checklist era uma estrutura para guiar realmente quem realizava e gerenciava avaliações, mas ele depois foi sendo aperfeiçoado e, a partir do Unicef, ganhou um grau de robustez maior quando o Unicef incorpora, então, esse checklist ao Sistema Global de Supervisão ou de Avaliação de Avaliações que eles possuem. Então, realmente, todos os critérios eles foram um pouco mais detalhados pelo Unicef e, a partir desse detalhamento com perguntas de verificação para cada um dos critérios, isso passou a ser pontuado e as avaliações têm um score de qualidade no final que classificam, e a gente vai falar um pouco sobre esse score, a classificação no final de hoje, mas classificam a avaliação entre um relatório aceitável, de ótima qualidade, excepcional. Então, cria-se ali um nível mínimo de aceitação do produto. E isso, hoje, tem sido uma das principais ferramentas no Unicef e em outras agências também, para, então, guiar esse processo de contratação, de controle de qualidade e aprovação dos produtos de avaliação. O, o checklist ele foi feito em 2010, publicado a última vez pela UNEG em 2010, foi atualizado pelo Unicef, salvo engano, em 2016, e já passa a incorporar também numa versão de 2019 o plano de ações do Sistema ONU sobre igualdade de gênero, incluindo alguns desses componentes do UN SWAP no checklist também. Então, como já tinha falado, principal utilidade do checklist, junto com o grupo de referência e um processo estruturado, tentar aumentar o grau de utilidade dessas avaliações, manter essa credibilidade através de um rigor metodológico e principalmente de uma apreciação crítica, de uma meta-avaliação pautada em critérios comuns, podendo inclusive ver como a qualidade das avaliações progride dentro de um espaço, dentro de uma mesma organização contratante, promove essa inclusão das diversas partes, né? Favorece também, quando a gente tem esses grupos de referência, um enfoque também em recomendações acionáveis, uma prestação de contas de volta à comunidade, aos doadores, e todo esse processo que é desencadeado a partir da utilização do checklist, ele gera muito envolvimento institucional também, então é mais um gatilho para que essa aprendizagem aconteça. Então, vamos lá para o tema e a substância principal da conversa de hoje. O, desculpa. O, o checklist, ele é dividido em 3 partes, e uma primeira parte foca no processo de desenvolvimento do termo de referência. O, o foco maior do termo de referência, a gente vai ver, é dar clareza sobre, principalmente, o objeto da avaliação, para que
quem está submetendo uma proposta de avaliação, seja empresa ou consultores independentes, possam realmente fazer uma proposta compreendendo a fundo qual é o tema, qual é o objeto, qual é o programa que vai ser avaliado. Demanda também uma clareza muito grande no propósito e nos objetivos da avaliação. Isso requer do contratante, do gestor de avaliação, um diálogo e uma facilitação dentro da organização bastante aprofundadas para que o objetivo e algumas perguntas principais da avaliação possam vir de maneira bem clara. Também foca, claro, em delimitar bem o escopo. O escopo ele vai influenciar muito tanto nas metodologias quanto no orçamento também da avaliação. Depois, no próprio termo de referência, já estipular quais são os principais critérios e perguntas sugeridas, né, perguntas de avaliação propostas e abordagens metodológicas sugeridas. Aqui eu estou falando perguntas propostas e abordagens sugeridas, porque normalmente, ao contratar uma avaliação terceirizada, a ideia também é que o contratante possa utilizar da expertise dos avaliadores para propor outras metodologias, para propor outras abordagens e quaisquer ajustes. Então, naquilo que foi proposto e sugerido, ele é feito na próxima etapa, no relatório inicial. O termo de referência é importante que traga também já alguma ideia de cronograma, sabendo que aquilo é normalmente indicativo. O cronograma final vem no relatório inicial, mas principalmente um componente de gestão, ou seja, como é que o processo da avaliação vai acontecer, quem é o ponto focal, quem é que reúne as partes, quem é que é responsável por aprovação final, tudo isso traz, vindo no termo de referência, traz mais clareza também, para que os próprios avaliadores saibam depois navegar quem são as suas contrapartes nesse processo, principalmente na etapa de aprovação dos produtos finais. E aí, o checklist fecha com uma componente sobre as considerações éticas, a depender do tema da pesquisa, isso pode desencadear aprovações em comitês de ética, bioética, ou alguns mecanismos de salvaguarda, de proteção. Então, é bom que isso já venha mapeado. Quando nós falamos aqui também, esqueci de mencionar, mas no objeto da avaliação, é importante e o checklist frisa também, que o termo de referência já traga quais são os dados disponíveis, não é? Que tipos de dados a organização contratantes consegue colocar à disposição dos avaliadores. Então, passada a etapa de termo de referência, avançando já selecionados a equipe, o avaliador independente, primeira etapa, muitas vezes, eu percebo que essa etapa do relatório de arranque, o relatório inicial, muitas vezes acelerada, apressada ou até mesmo pulada por muitas organizações, mas a importância desse relatório inicial, o relatório de arranque, é justamente alinhar e assegurar que todas as partes envolvidas nesse processo de avaliação estão em comum acordo com o que será pesquisado, né? Quais são os critérios, quais são as perguntas, qual é a metodologia, qual vai ser a amostra, ou seja, todo o plano de avaliação ele é revalidado nesse momento de relatório inicial, relatório de arranque. Então, é comum que, ao fazer a contratação, o gestor de avaliação conceda aos avaliadores um período para analisar toda a gama de documentos que tem disponíveis para poder revisar o termo de referência, para, dependendo até de quanto demorou o processo de submissão da proposta, a contratação, e verificar a disponibilidade dos recursos, de pessoal. Então, organiza-se tudo isso e escreve-se um relatório que refina a metodologia da proposta, já fazendo agora uma análise dos documentos disponíveis,
cria-se a matriz de avaliação, que realmente conecta critérios, perguntas de avaliação, métodos de coleta e análise de dados. Refina-se também esse plano amostral, aprofunda-se nas questões éticas, traz-se aí um calendário detalhado e final, e já aproveita-se para desenhar todos o rol de papéis e responsabilidades, considerando aqui, lembrando que temos um grupo de referência envolvendo diversos atores, que vai validar, como validou o termo de referência, vai validar o relatório também, inicial, normalmente em uma reunião. Então, é um momento importante para já garantir o apoio dessas diversas representações também para as etapas de coleta de dados, posteriormente para as etapas de análise e revisão do relatório. Eu gosto de sempre discutir com as equipes de avaliação que o relatório de arranque ele é a nossa última oportunidade para questionar qualquer coisa relacionada ao plano de avaliação. Então, depois disso, o relatório final ele tem que estar plenamente de acordo, ele vai ser julgado com base no que a gente prometeu fazer no relatório de arranque. Não podemos chegar depois e dizer, faltou perguntar tal, faltou responder tal coisa, faltou recolher tal dado. Se nós não falamos no relatório de arranque, é matéria já ultrapassada. Da mesma forma que a equipe de avaliadores chegar a posterior e dizer, bem, não consegui desenvolver tal linha de análise, não consegui tal dado, também demonstra uma performance baixa, porque é o momento novamente de planejamento nesse relatório de arranque. Então, é um documento talvez até mais importante do que o termo de referência, porque ele demanda essa apreciação crítica de todos, ele demanda o engajamento e é como se fosse o nosso contrato final. Normalmente, até no contrato com consultorias, tendo a colocar o relatório de arranque como o documento que vai pautar os entregáveis. Então, falado no relatório de arranque, só um destaque, um lembrete sobre a matriz de avaliação, que é literalmente uma tabela, uma matriz conectando critérios, perguntas, quais são os indicadores, fontes de dados, método de coleta, método de análise. E as matrizes de avaliação, elas têm um poder grandioso para o processo, que ajudam a estruturar todo aquele sequenciamento, aquela apreciação crítica que falávamos no início. Então, diz exatamente onde vamos pegar os dados para responder a cada pergunta, de que forma vamos analisar esses dados. E aí, quando partimos, de fato, para recolha de dados, análise de dados, seguindo essa matriz, o relatório final ele já sai muito mais estruturado também. Então, por falar em relatório final, eu acho que o ponto principal que eu gostaria de trazer é observando também um pouco da experiência, observando o foco do checklist, é importante que o relatório final ele possa ser lido e compreendido em si mesmo. Eu vejo que em vários processos de avaliação nós temos relatórios finais que pressupõem que o leitor vai ter lido o termo de referência, vai ter lido o relatório inicial, vai ter lido todas as ferramentas de coleta e o relatório final ele vai ser só um sumário executivo, por exemplo. Então, eu chego a ver relatórios finais que não descrevem nem o objeto da avaliação. Então, um lembrete que realmente, como é a culminância do processo, e normalmente é só isso que vai ser publicado externamente, ou é o documento ao qual as pessoas vão se referir mais para entender o que aconteceu na avaliação, é crucial que a gente tenha, talvez não com todos os detalhes, mas de uma maneira compreensível, o que é o objeto da avaliação, que é diferente do objetivo da avaliação. Então, uma descrição sobre o programa, sobre a política, sua teoria de mudança, algo que faça a gente entender qual era qual era a nossa matriz de referência inicial. Nós estamos avaliando, comparando com o quê? Qual era, ou na linguagem do direito, qual era o dever ser?
e para a gente comparar de fato o que aconteceu. Então, descrição do objeto, depois explicação sobre a metodologia. Muitas vezes a matriz de avaliação ela vem até como um anexo do relatório final, é uma ótima síntese. E aí, quando vamos começar a descrever resultados, achados, uma coisa que o checklist prioriza também é uma estruturação desses achados por pergunta de avaliação e não por fontes de informação, para que a gente possa ter também sequências ou espaços claros e diretos respondendo pergunta a pergunta. E como eu havia falado lá no início, que cada resposta a uma pergunta de avaliação, ela venha a partir de um processo de análise crítica e que possa referenciar as diferentes fontes de dados. Então, eu também tenho observado em alguns casos de avaliação nesses últimos anos, onde na parte dos achados, muitas vezes avaliadores apresentaram apenas uma listagem de atividades que foram desenvolvidas pela organização. Então, acaba sendo quase como um relatório de projeto. Então, uma listagem ou uma listagem talvez de alguns indicadores, mas faltava muitas vezes a conexão. O que é que essa listagem significa? Então, quando eu estou falando de relevância, o que foi feito, as entrevistas, elas apontam realmente para dizer que havia uma necessidade daquelas partes beneficiárias e que essa necessidade se conectava com o que foi feito e que isso se alinhava também com políticas, por exemplo. Então, essa apreciação crítica ela é fundamental, deve ser a parte mais robusta do relatório final. E a partir do momento que a gente tem esse sequenciamento, múltiplas fontes de dados trianguladas, analisadas e apreciadas de maneira explícita, também é importante que essa lógica fique explícita no relatório, e a conclusão disso venha como uma resposta clara à pergunta de avaliação, isso já, já vai nos guiar diretamente às conclusões e às recomendações. As conclusões nada mais são do que a síntese dessas respostas, né? A síntese dessa análise, e as recomendações, o checklist nos informa também, nos pede que cada recomendação seja diretamente conectada a conclusões, cada conclusão diretamente conectada a achados, não pode ter conclusão sem ter tido apreciação crítica, não pode ter recomendação sem ter tido uma conclusão. E que essas recomendações elas sejam específicas, acionáveis e direcionadas a atores também. Então, conclusões genéricas do tipo, é preciso aumentar o investimento em saúde pública. Isso vai surgir a partir de onde? Aumentar como? A recomendação é que esse aumento venha de onde? Quem é o responsável? Quais são as estratégias possíveis e identificadas a partir da apreciação, da avaliação? E aí, por fim, não menos importante, o checklist traz um componente, uma seção final sobre a apresentação do relatório. Então, eu achei interessante ver que nesses critérios de qualidade, além do conteúdo, dedicaram também um espaço para avaliar a forma, formato. E aí isso fala de clareza, fala de coesão do texto, fala também em tamanho, em estruturação das dos diferentes capítulos. E, e eu acho que é um lembrete muito interessante que esses produtos eles precisam dialogar bem com as partes interessadas, senão a gente não alcança aquele processo de aprendizagem que falamos no começo. Então, na prática, como é que esses critérios, como é que esse checklist ele é utilizado? Bem, para quem vai comissionar uma avaliação, é uma ótima ferramenta para ter ali a tiracolo
e realmente verificar, por exemplo, se está cumprindo com todos aqueles critérios no termo de referência, realmente fazer uma validação. Para quem está a desenvolver um processo de avaliação, utilizar o checklist antes de submeter ao contratante, não é? Fazer essa autoavaliação, tanto da sua proposta quanto dos relatórios. O processo também garante essa pontuação para quem quiser avançar e fazer ainda de maneira mais estruturada essa apreciação e classificação dos produtos. E por fim, como disse, todo o engajamento que é necessário acaba estimulando bastante a aprendizagem e os resultados também coletados a partir dessa pontuação, da apreciação, permitem tanto a avaliadores entenderem quais são as suas fraquezas e melhorando isso dentro das capacidades da equipe, como também os contratantes entenderem quais são as lacunas principais daqueles nos produtos, não é? Onde é que o processo precisa ser aperfeiçoado para que uma avaliação seguinte já venha com a melhor qualidade, não precise passar por tantas iterações. A pontuação aqui está de maneira bastante simplificada num dos documentos que mandei no chat. Vocês poderão ver o documento que fala do GEROS. Ele traz o peso dos diferentes critérios, mas cada critério ele é pontuado de 0 a 1, 0, meio ou 1, sendo não atendido, atendido em parte, completamente atendido, ou, em alguns casos, não pontuado por não ser relevante para a avaliação. Depois dessa pontuação, simplesmente é feita uma média dentro de cada bloco, dentro de cada conjunto de critérios, e depois essas médias elas são ponderadas pelo peso de cada bloco de critérios. Nós temos uma classificação final. Então, essa nota final de qualidade da avaliação vai de 0 a 100 e o satisfatório é o mínimo para que ela possa ser aprovada, por exemplo, dentro do Unicef. Então, se a avaliação tem acima de 65% de qualidade, ela já passa a ser aprovada, ela poderia ser aprovada. Normalmente, é esperado que elas atinjam pelo menos o altamente satisfatório, para que seja realmente um produto bem aceito dentro da instituição. E nós temos alguns casos apenas de avaliações que foram excepcionais. Existem, mas não são muitos. São também muitos critérios, demandam uma diversidade de capacidades muito grande na equipe. Dicas para fechar. Bem, sempre que forem contratar ou que estejam sendo contratados para uma avaliação, verifiquem se o propósito desse exercício ele é claro, ele é bem entendido por todos. Além disso, engajem os grupos de referência. É importantíssimo e traz muitas ferramentas de apoio, principalmente para o gestor da avaliação, até mesmo para os próprios avaliadores. Por exemplo, para evitar questionamentos futuros. Na medida em que todos vão concordando em conjunto sobre aqueles produtos e as diferentes etapas, chegar no final, evita-se que tenha aí muita dissonância de entendimento, questionamento sobre metodologia, sobre questões que foram decididas já desde o termo de referência do relatório inicial, e essa validação traz muito mais adesão dessas partes interessadas ao produto final. Então, planejar bem também para essa triangulação dos dados e essa apreciação crítica, desde o momento em que o termo de referência é desenhado, quem comissiona a avaliação ter em mente já quais são esses dados que estão disponíveis, será que existe uma avaliabilidade aqui presente? Temos materiais suficientes, tanto na descrição do objeto, quanto dados de monitoramento, dados secundários que nos permitem chegar a conclusões claras, quanto para o avaliador também colocar isso de maneira muito explícita
no relatório de arranque, no relatório inicial. E ao longo de todo o processo, não esquecer nunca de focar na utilidade para os usuários. E a avaliação pode ser, eu já vi avaliações de US$ 1 milhão, com a técnica impecável, uma estatística excepcional, e que ao final foi preciso fazer quase que um outro trabalho para digerir e poder apresentá-la a quem de fato ia tomar as decisões. Então, esse relatório sensacional de 160 páginas, com estatísticas ótimas, virou um infográfico de 2 para tomada de decisão e que foi quase que um trabalho adicional. Então, não perder nunca de vista esse foco em quem realmente vai utilizar essa informação. Então, vejo que nós tivemos a entrada de mais algumas pessoas na conversa. O tema para apresentar é esse, e eu acho que ficamos agora com um tempo dedicado à conversa, perguntas, partilha de experiências, por quem já tiver tido algum acesso ao material, ou prática também como gestor ou como avaliador. Obrigado. Obrigada, Fábio. Fábio, o relatório de arranque é o plano de trabalho? Ou não? Depende. Não sei se o que chamas de plano de trabalho tem o mesmo detalhamento, mas Acho que não. se o plano de trabalho plano de trabalho muitas vezes ele acaba sendo um cronograma de atividades, não é? Atividades, prazos, pessoas responsáveis. O plano de trabalho visto somente dessa forma, muitas vezes ele é um componente do relatório de arranque, mas o relatório de arranque ele vai um pouco mais a fundo, ele vai trazer as ferramentas de recolha de dados, vai aprofundar as técnicas de amostragem, vai revisitar as perguntas de avaliação, fazer quaisquer ajustes, vai trazer a matriz de avaliação também. Então, normalmente é um pouco mais completo do que somente o cronograma. Aqui, por exemplo, eu acho que eu estava te falando, né? Hoje eu estava fazendo a avaliação de uma das empresas para a gente contratar uma avaliação, que o pessoal chama de impacto e que não é impacto, né? Mas é a nomenclatura do pessoal. Por exemplo, eu tinha um orçamento bem limitado. E aí tive que sambar para tentar encaixar as coisas. Mas, por exemplo, a amostra, a empresa não vai decidir. A gente já informou, o público é esse, esses grupos são dessa forma, né? Tem grupo focal nesses estados, já para definir a questão dos custos, são tantos produtores, é esse, e mais uma parte de uma avaliação mais quant, que também a gente fornece a parte da base de dados. Então, não tem um espaço para eles pensarem em alguma metodologia diferente do que está proposto por causa desse engessamento, que é o que a gente acaba lidando na prática algumas vezes, né? E aí é isso, o que eu estava pensando em conversar com eles a gente tem as sugestões de algumas perguntas, o pessoal quer ver muito mais a percepção do que está acontecendo lá na ponta, mas de ouvir deles se eles têm outras sugestões para colocar dentro dos grupos focais. Mas é isso, foi a questão assim da adequação do orçamento com outras Sim, questões internas aí. sim. Esse processo, Cris, é bastante comum. O relatório de arranque ele passa a ser um, um documento crucial para os avaliadores também, porque às vezes o contratante, eu falo como contratante, nos últimos 6 anos eu tenho trabalhado como contratante, então às vezes a gente parte com uma demanda de programas ou com uma demanda de informação que a gente acha que cabe dentro do processo de avaliação, mas às vezes ela é muito maior do que o espaço que a gente tem ou o orçamento que a gente tem para fazer aquela avaliação. Então, esse relatório de arranque, o relatório inicial, ele é um espaço também para que os avaliadores venham e contrastem essa expectativa com a realidade e apresentem, de fato, o seu plano, né? Tem, claro, questões que vão ser inegociáveis, que vêm no termo de referência como inegociáveis, mas tem outras que muitas vezes são ajustadas
Até mesmo se o processo de contratação demorar muito tempo, dependendo do contexto, uma avaliação de um processo de emergência, um programa de emergência, se a contratação demorar 1, 2 meses, quando a avaliação começa, talvez a gente precisa revisitar já algumas expectativas que tinha em relação à acessibilidade, às pessoas, ao contexto. Então, o relatório inicial, ele é essa etapa que permite repactuar essas expectativas e passa a ser, então, o documento que guia todo o processo dali para frente. Não é mais o termo de referência, é o relatório de arranque, porque ele revisita o termo, ele confirma o que ia funcionar, ele ajusta o que não podia e passa a ser o novo guião. Por isso que ele tem que estar lá no termo específico, né? Porque, por exemplo, eu não tenho relatório de arranque, né? Tem os produtos muito bem definidos, o que eu quero que seja entregue, até como plano de trabalho, produto 1 e 2 e 3, mas não tem isso. E eu hoje, até fazendo a pontuação das empresas, por exemplo, se eu quisesse tentar algo nessa linha, por exemplo, o pessoal vai dizer, mas isso não está no termo de referência. E acontece, né? Não, isso você não pediu. Eu vou fazer, entendeu? Dependendo da empresa, né, do pessoal, tipo, negocia dentro do orçamento, não vai dar mais trabalho, o trabalho tá aqui, né? Sim. A gente lida com essas coisas. E eu aqui lido também com a ausência da cultura de monitoramento e avaliação, né? O pessoal tem um entendimento que o monitoramento é uma parte muito operacional, não tem dimensão do que a gente estuda, o Hum, que a gente traz para a área. E a avaliação é a primeira vez que a gente vai fazer aqui, que é a uhum, maior diretoria da casa, que tem um orçamento grande. Então eu estou assim tentando fazer tudo bem ajustado para que traga uma boa experiência, para que a sim. gente tenha bons resultados. Tá complicadinho. Vai dar certo. Eu espero que funcione, mesmo que não estava no termo de referência, que as pessoas enxerguem também que nada mais é do que estruturar esse planejamento que já seria feito, né? Todos iam precisar fazer um plano de trabalho, todos iam precisar fazer instrumentos de coleta, pensar em matriz de avaliação, então é só trazer isso para um mesmo lugar. Cindy, venha para a Obrigada, nossa conversa. tarde, colegas. Fábio, eu realmente não conhecia o checklist. Muito obrigada por essa Nada. formação, né, e esse momento de conversa. Eu gostaria de escutar um pouquinho, se você já teve alguma experiência em aplicar o checklist em relatórios que, na verdade, são em artigos científicos, por exemplo, porque nós temos muitos Hum, resultados de avaliação que são, né, os resultados são uma publicação, um artigo científico. E aí, por que que eu estou te fazendo essa hum, pergunta? Eu tô agora na academia e no âmbito de um projeto, nós fizemos a avaliação das avaliações, né? hum, Fizemos um sim. levantamento dos estudos de avaliação de política na área da saúde que foram Uhum, realizados no âmbito do Brasil. E a gente identificou é, vários tipos de estudo com vários tipos de metodologias diversas, como diz a Cris, né? Diz que é uhum, impacto, mas não é impacto. E uma das dificuldades que eu encontrei nesse processo foi de encontrar qualidade, de mensurar uhum, a qualidade desses estudos. E eu acho que esse checklist ele se apresenta como uma boa ferramenta, porque sim, permite que a gente avalie diferentes tipos de estudos e diferentes tipos de modelo com um olhar só. sim, E aí a minha pergunta para sim. você é se aplica para artigos científicos, se você já teve experiência, se você acha que Eu, pode ser útil. eu nunca apliquei diretamente a artigos. É, confesso que, mesmo que haja um artigo, normalmente eu acho que antes houve um relatório completo, que depois ele foi modelado como um artigo, como um subproduto da avaliação. Então, eu acho que esse checklist ele se aplica mais ao relatório completo, porque o artigo, a depender da revista, do meio de publicação, ele vai ter uma estrutura muito específica, ele vai ter uma limitação de palavras ou um enfoque que não te permite trabalhar todos aqueles critérios. O relatório final, pelo checklist, ele deve ter em torno de 30 a no máximo umas 50 páginas, de preferência umas 30, mas eu sei que tem artigos que tem que ter 10.
Então, realmente, ele vai restringir muito o que pode entrar ali. Talvez o que possa servir é para embasar uma outra ferramenta a partir dos princípios do que estão ali, do que está ali descrito, né? Quais são os diferentes componentes, quais são os componentes chaves, e ver se isso de alguma forma vem trabalhado no artigo, mesmo que não com toda a profundidade. Não sei se respondi. Respondeu sim, muito obrigada. É. E talvez uma parte preliminar seja fazer antes uma classificação para entender se aquilo de fato é uma avaliação, antes de querer julgar pelos critérios de qualidade de avaliação, entender se é realmente uma avaliação, ou se foi um estudo, ou se foi uma pesquisa. Então, acho que essa, essa etapa prévia pode ajudar a encontrar um material que seja um pouco mais homogêneo também. Obrigado pela pergunta, sim. Fiquei curioso para ver essa meta-avaliação de vocês também. Se puder partilhar, vai ser uma alegria. Arão, bem-vindo. Eh, Boa noite novamente. viva, viva, Fábio, como vai? Maravilha. Yeah, perfeito. Só uma questão mesmo são mais comentários, em vez de necessariamente perguntas. Primeiro é preciso termos a clareza de o que é uma avaliação, o que é realmente uma pesquisa. E, em suma, os artigos são basicamente baseados em pesquisas. Ou seja, com avaliações nós procuramos eh, questionar as respostas que nós temos. Sempre iniciamos um projeto com uma ideia clara da teoria da mudança, por exemplo, ou com uma ideia clara dos resultados que esperamos obter com a intervenção. Mas quando olhamos para a pesquisa, nós tendemos a responder às questões que nos inquietam. Olhando para uma problemática, procuramos ter o leque de questões que podemos responder com a pesquisa. Então, basicamente, essa é a diferença entre uma avaliação e uma pesquisa. A pesquisa responde a questões e uma avaliação questiona as respostas que nós previamente estabelecemos no desenho de um projeto ou de um programa. E olhando para a apresentação que o Fábio fez para avaliação, não quero detalhar muito sobre o checklist, já é muito intuitivo e claro, mas existem aspectos que merecem mais atenção. Um deles tem a ver claramente com o engajamento de partes interessadas. Hoje em dia, as avaliações basicamente servem para cumprir com aquilo que são as exigências do doador, mas fazem parte de um checklist apenas de atividades, não Uhum, necessariamente um produto que nos leva, por exemplo, à reflexão crítica, nos leva a uhum, aprimorar nossos processos, a aprimorar a maneira como estamos a ver a organização, como implementamos as intervenções, porque já estive, só este ano estive envolvido em muitas avaliações, tanto internamente quanto onde eu estou, também para outras organizações, até para universidades, para academia, mas em nenhum momento senti que, de fato, as avaliações estão a cumprir o objetivo para o qual são desenhadas. Porque, sob o meu ponto de vista, não faz nenhum sentido, mesmo que cumpras com checklist de qualidade, seja rigoroso ou robusto na questão da metodologia, no plano da sim, amostragem, e etc, etc. Mas se no final do dia não há uso ou não há utilidade que estamos a fazer, é um esforço vazio, para mim não tem muito interesse. E, sem querer exagerar, pelo menos para o contexto de Moçambique, nós estamos por ali 90, 95% de avaliações não acionáveis, ou seja, que não tem uso, porque as equipas também não se dão tempo, não só a equipa, mesmo próprias organizações, não se dão tempo para sim. fazer esse inspira e expira, né, que é
ok? Vamos ter um momento de pausa, refletir sobre o que nós estamos a fazer, como estamos a fazer. Simplesmente é um checklist. E eu sempre tenho dito que avaliações sempre vão trazer, mesmo pesquisas, sempre vão trazer tópicos ou assuntos que nós não estamos à espera. E não há conforto por parte de quem comissiona a avaliação em receber esses aspectos não, que não estão no nosso leque de expectativa em relação à avaliação ou pesquisa. Só a título de exemplo, eu estive numa avaliação em que o projeto necessariamente não trabalhava com pessoas com deficiência, mas durante o processo de coleta de dados, de análise de dados, houve uma tendência muito grande em relação à sugestão ou recomendação para a organização adotar mecanismo para a inclusão dessas pessoas e como é que a organização podia fazer essa inclusão. A resposta ao comentário do que nós incluímos no relatório é que aquele grupo de pessoas não era o grupo-alvo do projeto. Quer dizer, não estamos a aceitar a missão e tem a avaliação. Podemos ter o checklist, podemos seguir, ser rigorosos, mas ainda continuamos muito, 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 muito atrás em aceitar ou a cumprir com o objetivo de uma avaliação. Obrigado, Fábio. Ah, Obrigado, Arão. Acho pontos muito interessantes e vejo também a Cindy trouxe aqui um diagrama extra para reforçar a questão da pesquisa e avaliação. E o que trazes nesse momento final sobre realmente enxergarmos a avaliação dentro do contexto de aprendizagem organizacional, da tomada de decisão. Eu tive duas experiências em organizações diferentes e que me ajudaram a entender como operacionalizar isso também de formas um pouco diferentes. No Unicef, aí em Moçambique, nós fazíamos planos de avaliação combinados com o plano de país, o plano estratégico do escritório. Então, um foco muito maior em realmente identificar quais são aquelas avaliações que vão nos trazer evidências sobre coisas que nós não sabemos. Então, foge um pouco dessa questão de avaliação somente para prestação de contas, né? Avaliação final para fechar um projeto, que acaba sendo quase como uma auditoria de resultados, e passa a focar muito mais em avaliação de projeto piloto, avaliação também de projetos de um orçamento de maior vulto, tem um maior risco para a instituição também. Então, ao fazer esse planejamento, desde o início de um plano que vai durar 5 anos, dá mais tempo também para a organização poder se planejar e encaixar essas avaliações nos planos anuais, envolver as pessoas com antecedência e desenvolver o trabalho sem pressa. Por outro lado, isso não garante ainda a utilização dos resultados. Daí o meu exemplo, o outro exemplo vem também numa agência da ONU, mas essa a agência da ONU para os refugiados palestinos, e o headquarters dele, lá na Jordânia, em Amman, tem uma divisão específica de avaliação, e o que nós fazíamos lá de maneira muito estruturada era uma matriz com todas as recomendações de todas as avaliações, e como as matrizes, as recomendações eram todas acionáveis, direcionadas a responsáveis com prazos específicos, desculpa, prazos específicos não, eram direcionados a responsáveis, isso gerava um plano de ação depois da avaliação, e esse plano de ação trazia os prazos específicos, e aí a gente monitorava todos esses planos de ação que surgiam das recomendações, até de fato verificar e certificar que todas as recomendações foram cumpridas ou endereçadas de alguma forma pelos setores responsáveis da organização ou parceiros. A única forma que a gente tem de ter uma recomendação também para um parceiro e eles entenderem que são responsáveis por aquilo é se eles tiverem e forem parte do processo de avaliação. A gente fizer um processo de avaliação que os exclui, depois a gente chega com a demanda e diz, ó, toma, é teu filho, agora cuida, não, provavelmente vai haver uma resistência muito grande.
Então, eu acho que tem alguns mecanismos podem ser acionados, vão requerer, claro, um compromisso da organização para pô-los em prática, mas eu acho que ajudam a institucionalizar essa prática e, e torná-la mais aceitável também às diversas partes. Maria Estela. Oi, boa tarde. Eu não consigo abrir minha câmera porque minha internet está bem estável e toda hora ela fica travando. Eu queria pegar um pouco dos dois comentários que foram feitos, dos comentários todos que foram feitos, e questionar um pouquinho a experiência de vocês. Primeiro, com projetos de média a longa duração, projetos de 10, 15 anos, né, que muitas vezes os registros se perdem nesses projetos, principalmente quando são projetos fomentados por Estado e realizados a partir de parcerias com o organismo multilateral. Falando do ponto de vista de contratante, né, governo. E a questão do papel desse limiar, que para mim é um limiar muito complexo e problemático, entre a avaliação feita academicamente e a avaliação feita com foco em análise de política pública propriamente dita. Por que eu trago isso? Porque, para além da pergunta de pesquisa em si, né, que é diferente, às vezes, eu tenho experiência nisso no âmbito da saúde, principalmente, a gente faz a contratação de uma empresa ou de um grupo, né, de pessoas, de um PJ ou de um PF, para fazer uma avaliação e a partir das suas referências acadêmicas. Só que essas referências acadêmicas nem sempre conseguem enxergar a problemática da pragmática da política pública. Então, a avaliação ela acaba virando uma análise descritiva bem superficial sobre o que é, de fato, o impacto daquela demanda, daquele programa, daquele projeto, no âmbito da política pública de saúde, que é o exemplo que eu estou trazendo, em si, né? E aí fica preso entre uma avaliação política e uma avaliação acadêmica, né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, a experiência de vocês, porque isso é um ponto que o checklist acaba não trazendo, né? Ele traz perguntas objetivas. E a gente, no fim das contas, esse aspecto, ele é aparentemente subjetivo, mas ele influencia diretamente na qualidade da informação que a gente vai prestar ao tomador de decisão, né? Na hora de fazer a reavaliação daquela política. Então, eu queria ouvir um pouquinho de vocês a respeito desses dois aspectos. Obrigado, Maristela. Posso dar uma contribuição inicial, mas ficarei muito feliz tendo outras contribuições também. Nunca fiz uma avaliação de um projeto de 15 anos, então não posso dizer que sei qual é esse desafio. O que eu imaginaria é que ter uma clareza sobre que tipos de dados existem, desde do momento de desenho, do termo de referência, já ajuda a compreender também o que é possível ou não ter de resultado nessa avaliação. Então, se tem coisas que foram perdidas, não tem como ser recuperadas ou não tem como ser visualizadas através de outras metodologias, por exemplo, perdeu-se dados, mas pode se recuperar com metodologias qualitativas, enfim, outcome tracing ou mesmo investigação de transformações e causalidade junto com os beneficiários. Se não pode, isso limita já o escopo. E eu acho que o que o checklist traz, que dialoga com isso e dialoga também com a tua segunda pergunta, a gente precisa ter, desde o início, uma clareza muito grande sobre o objeto da avaliação e sobre as perguntas. Então, essa questão de ser uma política pública ou de quem vem avaliar trazer um perfil acadêmico ou não, eu acho que isso acaba se diluindo quando a gente tem, de fato, uma descrição clara sobre a política. Às vezes o problema é que a política não tem clareza no que queria alcançar, e aí acaba trazendo muita margem para uma análise subjetiva, ou para quais são os critérios que a gente vai utilizar de fato para verificar se aquilo funcionou ou não. Então, quando
o objeto não é claro desde o princípio, eu já comissionei avaliações também que o primeiro entregável, dentro daquele relatório de arranque, estava a reconstrução da teoria de mudança do programa. Então, a primeira coisa que os consultores vão fazer é dialogar com todos, fazer uma memória, um processo mesmo de investigação, para primeiro definir o que é que esperava-se daquele programa, daquela política. Depois que a gente tem o que esperava-se, afinar as perguntas de avaliação e, a partir daí, partir para as metodologias. Eu acho que se a gente tem clareza do objeto, clareza das perguntas que queremos responder, e se conseguimos juntar esses dois através da matriz de avaliação, soluciona essa questão de ser político ou de ser acadêmico. Não sei, é a minha perspectiva. Não seja a Karina também. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa noite para quem está do outro lado do oceano. Fábio, tá muito elucidativo essa sua aula, esse momento. Muito obrigada por compartilhar com a gente. Não só você, mas o pessoal também. Eu queria ouvir um pouco, você já deu uma explanada agora, mas eu queria ouvir um pouco sobre essas entregas intermediárias, né? E aí, assim, hoje a minha realidade é vir de prefeitura, é vir de gestão pública, e aí eu acho, assim, não dando uma solução, mas eu acho que dando talvez uma proposta aí para quem também está nessa área, uma das coisas que a gente tem essa dificuldade da gestão do conhecimento ao longo, né, a cada quatro anos, a cada ciclo de 4 anos, ou a cada troca de gestão, eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a prever dentro dos instrumentos e dos termos é a publicação desses materiais em locais externos às prefeituras, aos governos. A gente viveu muito isso nas políticas para as mulheres, né, a nível federal. Acho que hoje o que salva a memória da Política Nacional de Mulheres, da Política Nacional de Direitos Humanos, Memória, Verdade e Justiça, é isso ter sido publicado em bases externas às áreas governamentais, então a gente tem essa memória. Então, eu acho que isso ajuda a gente a lidar com essa demanda do conhecimento. Uma outra questão também, e aí dialogando um pouco com a Maria Estela, que eu acho que é uma outra dificuldade nessa questão da memória, é a gente pensar em como outras metodologias quantitativas podem subsidiar esses nossos projetos, né? Então, antes de iniciar o projeto, você ter ali uma pesquisa de memória social, né? A gente está falando de 15 anos. Então, não é avaliar o impacto, mas resgatar o que foi esse projeto, porque a gente sabe também que, às vezes, o PROERD, por exemplo, aqui no Brasil, é um programa da Polícia Federal, da Polícia Militar nos estados, para trabalhar a prevenção do uso de drogas nas escolas com adolescente, mas a gente sabe que o impacto dele não está na redução do uso de drogas, mas na aproximação da comunidade com a polícia, né? Então, ele tem um impacto que ele não foi previsto lá atrás. Então, eu acho que trazer para os projetos esses levantamentos, né, de qual foi o real impacto, de tentar entender a trajetória desses projetos, pode ajudar bastante nessa memória. Eu acho que não existe outro caminho que não prevê a publicação disso nessas redes, nessas parcerias, né? A gente encontrar, sobretudo na sociedade civil organizada e na academia, esses aportes. Mas aí, voltando à minha pergunta, Fábio, eu queria entender um pouco como é que essa metodologia, essas entregas se dão nos parciais, né, nos relatórios parciais, porque eu estou igual a Cindy na academia, mas não na área de pesquisa, na área de gestão de projeto. Então, ali é muito difícil, porque tudo vira um grande relatório de 100 páginas. E aí eles querem jogar 50 milhões de teorias. E aí eu fico lá assim, gente, vamos lá, o reitor precisa tomar a decisão, ele precisa de 2 páginas, ele não vai ler 100 páginas né, de relatório. Então, eu queria ouvir um pouco dessa experiência também de vocês, assim, como é que vocês contornam esses locais que não têm tanta experiência e tanta adesão à cultura de avaliação para lidar com esses relatórios sem fins, né, de textos e textos e textos para a construção dessa política, sobretudo nos parciais, né? Porque aí no final é uma outra é mais fácil até, mas nos intermediários eu acho que está a grande dificuldade.
Obrigado, Karina. Eu acho que você tocou num ponto, em conexão com o que a Maria Estela havia falado, que, novamente, eu acho que um termo de referência bem feito e um relatório de arranque bem desenvolvido também, ele deveria prever nas perguntas de avaliação quais foram os resultados de impacto não desejados ou não planejados, tá? Então, isso já viria como um componente explícito que demanda dos avaliadores analisarem. Aí a gente volta para o objeto, então, ver o que é que havia sido pensado na construção daquela política. Tudo bem, era combater o uso de drogas nas escolas, mas o que mais? Eu acho que isso acaba nos estimulando também a ter políticas que são desenhadas com maior clareza, não é? Com matrizes de resultado mais indicativas também, com diferentes níveis de resultado, política que tenha não só outputs, produtos imediatos, mas que vá ter também resultados de curto, médio e longo prazo. Quanto mais a gente vai para resultados de longo prazo, mais a gente tem capacidade de descrever transformações difusas, indiretas. Então, eu acho que é meio que não sei, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, ou o que é que a gente conserta primeiro, mas tem que ter um trabalho. Quem está trabalhando com política pública tem esse privilégio de poder influenciar esse trabalho para melhorar a escrita da política, né, a concepção da política, para que venha realmente com esse sequenciamento lógico de resultados e que vira depois a nossa matriz principal para avaliação. No caso que isso não foi feito, a gente pode tentar refazer no início, e a partir daí, se tem perguntas sobre resultados não esperados, precisam surgir instrumentos de coleta, precisa surgir a metodologia também, que vai tentar investigar isso com uma população mais ampla. Então, acho que volta a um termo de referência e um acordo inicial muito bem desenhado entre qual é a necessidade de informação de quem contrata, qual é a capacidade de buscar essa informação de quem executa. Sobre a tua pergunta dos produtos intermediários, eu acho que se você tem estruturas, primeiro só para esclarecer, produtos intermediários, para mim eu estou entendendo como relatório inicial, porque versões do relatório final, Tem versões do relatório algumas final, parciais, né? O relatório de monitoramento do monitor da avaliação, né? Das entregas parciais. Então, eu tenho uma primeira entrega, o meu plano de trabalho normalmente prevê isso, né? Sei lá, cada primeiros 3 meses eu tenho uma entrega de um relatório, daqui 3 meses eu tenho um desdobramento tá. de esse acompanhamento. Normalmente eu não trabalho com isso, até porque uma tendência de fazer a avaliação inteira em 3, 4 meses e encerrar. No caso, se uma avaliação muito extensa, se for realmente pela necessidade de análise, eu acho que o que você pode ter são resultados preliminares, não é? Entregas de resultado preliminar, e aí não é realmente um relatório, é somente quais são os achados, quais são as evidências, para que isso possa ser discutido e validado com quem contrata, e, e aí eu acho que, bem, estrutura ajuda a conter, não é? Além da estrutura, eu não saberia te dizer, porque, e no final, relatórios de avaliação às vezes vão para 100, 150 páginas, o que eu aconselho é trabalhar com subprodutos. Então, sumário executivo, ou relatório síntese, infográficos, two-pagers, um folder, alguma coisa. Mas aí é algo que, inclusive, pode se pedir já no termo de referência para que sejam produtos entregues pelos consultores. Eu vou só passar para a Maristela um último. Maristela saiu. Eu ia dizer uma última contribuição. Eu precisarei dar seguimento. Eu vejo que tem alguns colegas que não contribuíram na conversa, mas
Não sei se ainda tem algum questionamento, gostariam de fazer alguma entrada na discussão. Ok. Bem, temos o nosso grupo do Evalnews, temos o nosso grupo da AMA, então podemos continuar essa conversa lá também. Vou pedir apenas para... Karina, você tem fácil o link de inscrição no Evalnews? Não, porque eu tô com o computador do trabalho. Cris, você tem aí? Vou pegar aqui. Não, porque a Cris também está no computador do trabalho. Aí aqui ficou um pouco complicado. Mas Sim. a gente vai mandar os certificados, Fábio. A gente pode mandar os links, as fotos e os materiais complementares que você enviou. A gente faz um combo oficina, um combo certificação e manda para todo mundo. Tá E a aqui, apresentação do Fábio também, se não vocês não se incomodarem. vou partilhar também Obrigada. nos grupos de WhatsApp. Arão, per sua mão. É, yeah, Fábio, é só mesmo uma provocação para cada um de nós que está aqui. É, pelo pouco, pelo muito que já consultei, já pesquisei sobre avaliação, principalmente olhando para aquilo que é o contexto moçambicano. Eu acho que cada um de nós também é chamado a desafiar as metodologias que, para mim, em algum momento são, não vou dizer ultrapassadas, mas já não se alinham necessariamente com a tendência do mundo atual, que muitas vezes também não se alinham ao contexto de cada país, que já é vasto, mas também até para o contexto de nível comunitário, que é o nível mais elementar. Então, temos que trazer novas metodologias, novos conhecimentos, porque estamos muito presos a alguns conceitos, se calhar a maior parte deles que já não refletem, como havia dito antes, aquilo que é a tendência atual, a tendência global, e também não atende necessariamente aos contextos. Vou dar um exemplo muito simples. Eu fui envolvido na avaliação do programa de alimentação escolar. Por acaso veio um estudante dos Estados Unidos, estava a fazer o seu doutoramento e, por sinal, fazia parte, não sei como funciona a questão do parlamento americano, mas tem lá os senadores, são pessoas que depois vão apresentar a justificativa do porquê podem apostar num certo programa. Tem um programa de alimentação escolar que é amplamente financiado pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos e o USDA, em que durante muitos anos em Moçambique foi centrado projetos de educação em que se investiu muito na formação do professor, investiu-se muito na formação bilíngue, ou seja, na língua portuguesa, assim como na língua local ou a língua tradicional ou materna, na expectativa de teremos bons resultados em termos de desempenho escolar, tanto leitura assim como cálculo. Mas o estudo desse senhor revelou que o problema, seriamente, não era a qualidade dos professores, nem o problema de infraestrutura, porque as crianças tinham as aulas ao relento, ou sentadas na esteira, ou em blocos, ou no chão, mas era basicamente fome. Ou seja, as crianças acordavam, iam para a escola e não tinham nenhuma alimentação básica para poderem. Mas a primeira vez que ele expôs esta conclusão das suas análises, todo mundo entrou em choque. Ninguém acreditava que aquilo era simplesmente um motivo de fome. Quando se fez o piloto da introdução da alimentação escolar, os resultados melhoraram drasticamente. Então, o que eu trago com esse pequeno exemplo é que temos que desafiar os métodos antigos. Os métodos antigos centravam a qualidade de ensino nos professores, ou no sistema todo, né? No Sistema Nacional de Educação, no sistema educacional em si, mas ignoravam esses pequenos aspectos, que parecem pequenos
quando primeiramente são ditos, mas se precisamos levar tempo a refletir o que significa aquilo que nós estamos a tentar dizer. E estamos ali hoje a ver grande investimento, por exemplo, na questão de alimentação escolar, que iniciou basicamente com 2 senadores, e se formos a ver o school feeding, alimentação escolar, no final tem os dois apelidos dos senadores que advocaram essa iniciativa. Mais uma vez, somos nós chamados a desafiar essas metodologias que achamos que são escritas em sangue. Temos que procurar sempre trazer novas maneiras de ver e de analisar aquilo que são as nossas políticas, programas ou projetos. Então, vamos desafiar a isso. Obrigado, Fábio. Obrigado, Arão, pela contribuição. Eu espero que a gente possa desafiar não só os programas, como o processo de avaliação em si, né? Os próprios critérios de avaliação vêm sofrendo mudanças, o papel, o foco antes eram muito mais processuais, hoje em dia muito mais focados em aprendizagem também. Então, eu acho que esse seu chamado é muito pertinente e é uma ótima forma para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Muitíssimo obrigado. Continuação aí de boa noite, boa tarde para todos. E Obrigada, a Fábio. gente se vê nos grupos. Um abraço. Obrigada, pessoal. Boa noite e bom dia aí para quem está por aqui. Tchau.